Saudações geográficas, professor André Eder. Sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa viagem pela história e pela geografia de Carlos Euler. Hoje iniciamos o capítulo 8, com um tema que mostra como a natureza, engenharia e ferrovia estiveram conectadas. Você consegue imaginar a força da água das montanhas sendo transformada em eletricidade para contribuir com o funcionamento de uma ferrovia há quase um século? É exatamente isso que vamos conhecer. Carlos Euler está em uma região montanhosa da Serra da Mantiqueira, marcada por rios, cachoeiras e desníveis do relevo. E os engenheiros perceberam que essa paisagem poderia ser utilizada para produzir energia. O sistema aproveitava águas do rio Bananal. Foi construída uma barragem que permitia controlar a água. Depois, ela era conduzida por canais até a usina. Um dos elementos impressionantes desse sistema é um aqueduto com aproximadamente 650 metros, responsável pela condução da água. E então, a água chega às turbinas. E a usina possui 3 Escher-Wyss do tipo Pelton. A força da água fazia as turbinas girarem. As turbinas movimentavam os geradores, e os geradores produziam eletricidade. Os registros técnicos indicam alternadores com capacidade de aproximadamente 800 kV, com a geração de 6,6 kV, que de forma simples podemos pensar na tensão como uma espécie de pressão que impulsiona a eletricidade pelo sistema. A eletricidade viaja. A energia produzida na usina precisava chegar à ferrovia. Para ser transportada por longas distâncias, utilizava-se alta tensão. Os registros indicam aproximadamente 33 kV, ou seja, 33 volts. A energia, então, seguia pela linha de transmissão até chegar a outro ponto fundamental. Podemos imaginar a subestação, o coração transformador da ferrovia elétrica. Ela recebia a eletricidade e realizava funções fundamentais: transformar, adequar, distribuir e proteger. Mas o que exatamente era transformado? Para entender isso, precisamos conhecer duas siglas, CA e CC. CA, corrente alternada, e CC, corrente contínua. Na corrente contínua, a corrente mantém seu sentido. Na corrente alternada, o sentido se alterna periodicamente. A corrente alternada era importante para a geração e transmissão da energia. Já os sistemas de tração que utilizavam correntes contínuas precisavam receber CC. Por isso, na subestação, quando necessário, acontecia a transformação CA e CC. Essa conversão era feita por equipamentos chamados retificadores. Rebaixamento à tensão. A subestação também precisava adequar a tensão. Lembra dos 33 kV ou 33 volts utilizados na transmissão? Essa tensão precisava ser reduzida para níveis adequados ao sistema ferroviário. Dependendo da configuração, poderiam ser utilizados níveis como 3 kV ou 750 volts. Depois disso, a energia era distribuída para o sistema de alimentação dos trens e, finalmente, chegava aos motores. A subestação também protegia. A subestação ainda tinha uma função de segurança. Em caso de curto-circuito, sobrecarga ou falha elétrica, os equipamentos de proteção poderiam interromper o fornecimento daquele trecho. Funcionava de certa maneira, como um enorme disjuntor protegendo o sistema. Agora podemos entender toda a sequência: rio Bananal, barragem, canal, aqueduto, turbinas, geradores, transmissão, subestação, conversão e adequação, sistema de tração, motor. A história do trem começava de certa maneira na água. Mas quem estava por trás da obra? E agora chegamos às placas, próxima à barragem, às margens da estrada e da ferrovia. Elas estão fixadas em uma rocha e preservam informações importantes sobre a obra. Uma delas registra:
trabalhos iniciados em 4 de junho de 1926, e apresenta engenheiro José de Almeida Campos Júnior, diretor, engenheiro Fernando Dias Paes Leme, chefe do serviço de eletrificação, engenheiro Antônio de Melo Silva, auxiliar. São nomes que ficaram registrados na memória física daquele lugar. A segunda placa registra o contrato assinado em 9 de abril de 1926. Ela também menciona Francisco Sá, ministro da Viação, Aníbal Freire da Fonseca, ministro da Fazenda, e a Metropolitan Vickers Electrical Sport, identificada como a firma contratante. Também aparece a data de 7 de maio de 1926, relacionada ao registro no Tribunal de Contas. Assim, temos 3 momentos importantes. 9 de abril, contrato assinado. 7 de maio, registro pelo Tribunal de Contas. E 4 de junho, registro dos trabalhos. Uma grande obra de engenharia. Quando olhamos para tudo isso, percebemos a dimensão do empreendimento. Foi necessário integrar barragem, canais, aqueduto, usina, turbinas, geradores, transmissão, subestação e ferrovia. Tudo isso em uma região montanhosa e com a tecnologia disponível naquela época. A natureza forneceu água, rios, relevo e desníveis. A sociedade acrescentou engenharia, conhecimento, trabalho e tecnologia. O resultado foi uma paisagem. Isso é geografia, a transformação do espaço pela sociedade. Mas a história não termina aqui. Existe ainda uma tradição local relacionada à construção da barragem. Uma história que envolve dificuldades, chuva, fé e uma promessa. E dessa tradição nasceu uma construção que se tornou um dos maiores símbolos religiosos da comunidade, uma capela. Mas que promessa foi essa? Quem fez essa promessa? E qual é a relação dela com a construção da barragem? E chegamos ao final de mais um capítulo. Hoje acompanhamos uma verdadeira viagem, da água ao trem. Conhecemos a barragem, o sistema de condução da água, o aqueduto, a usina, as turbinas, os geradores, a transmissão e a subestação. Também conhecemos os nomes registrados nas placas, próximas à barragem, e algumas das datas que ajudam a reconstruir essa história. Mas uma aula resumida em poucos minutos, às vezes fica curta para tantas informações. Se você sabe algo sobre a usina, a barragem, a ferrovia ou a história de Carlos Euler, compartilhe. Tem uma fotografia antiga, um documento, uma história contada pela família? Deixe nos comentários. Será um prazer receber a sua contribuição aqui no canal e pode ajudar a preservar essa memória. E se você está gostando da nossa viagem pela história, pela geografia, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo, porque quando compartilhamos conhecimento, a história continua viva, né? E a memória vai refrescando, né? Até de quem já teve a oportunidade de viver ali. E no próximo capítulo, vamos conhecer uma história de fé, promessa e gratidão. A capela Nossa Senhora Auxiliadora. Eu sou o professor André Éder. Até o próximo capítulo. Que Deus te abençoe.